Quem tem um livro nunca está só. Essas são as palavras do nosso entrevistado de hoje, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Lorival Cerejo. Hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer um outro lado do presidente do tribunal. Um lado afetivo, um lado cheio de referências e com muitas literaturas importantes para recomendar para você. Meu nome é Ana Tereza e esse é o Café Literário. Hoje a gente recebe no Café Literário uma figura que tem uma importância tamanha para a Escola de Magistratura. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Lorival Cerejo, que esteve à frente da gestão da escola no biênio de 93 e 94 e de 2009 e 2010. Presidente, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes por recebê-lo nesse projeto. Muito obrigado, aqui eu sempre me sinto em casa. E aqui, nesse local em especial, Exatamente. é um local muito familiar para o senhor, não é verdade? Exato, essa biblioteca foi minha, como se fosse um filho de criação. O presidente, além das atividades que ele desenvolve no Tribunal de Justiça, ele também é membro da Academia Maranhense de Letras e tem uma história muito antiga com a literatura. Hoje nós vamos conversar a respeito dessas leituras e vamos descobrir quais foram essas que marcaram a vida dele e que compuseram esse elemento humano do presidente Lorival Cerejo. Presidente, estamos num lugar que lhe é muito familiar, que eu tenho certeza que tem um papel afetivo muito forte na sua vida, que é a biblioteca da escola. Me conte um pouquinho a respeito da sua relação com a Escola de Magistratura. A Escola de Magistratura tem assim como uma espécie de uma filha de criação, porque eu nunca cortei o cordão umbilical com ela, sempre estou ligado, tenho muita preocupação com o seu funcionamento e comecei a me dedicar desde 93. Os primeiros cursos de formação eu estava presente, dando aulas de ética, processo civil. Então eu sempre me dediquei a esta escola. O senhor é membro da Academia Maranhense de Letras, o senhor é escritor e agora a gente vai fazer um passeio a respeito do começo, de como o senhor ingressou nesse mundo da literatura. Quais são as suas primeiras memórias afetivas em relação aos livros? O senhor lembra do primeiro livro que lhe marcou? Nós tínhamos duas estantes de livro lá em casa. E sempre minha mãe, que fez curso superior aqui, gloriosamente, na década de 30, que era um ato heróico de uma mulher terminar. Então sempre estava contando alguma história de livros que ele, principalmente de Humberto de Campos. Então esse escritor era muito falado lá em casa. E eu comecei com essas leituras que todo jovem naquela época, toda criança começava, que era Monteiro Lobato. Mas entrei também nesse mundo memorialístico de Humberto de Campos. Isso me afetou realmente de uma maneira positiva, pela maneira como ele escreve, e achei que aquilo me envolveu assim como um convite para entrar nesse mundo da literatura. Então a sua mãe foi a sua primeira grande incentivadora nesse sentido. Exatamente. Nós lhe pedimos para elencar 3 livros que lhe marcaram, seja no aspecto pessoal, seja no aspecto profissional, para a gente conversar um pouquinho a respeito deles. Qual foi o primeiro que o senhor escolheu? Nesse mundo fantástico de tantos livros já lidos e para ler, a gente sempre é uma dificuldade fazer esse pensamento. Mas eu me atrevo a pensar, por exemplo, no período de formação. Período de formação, que é aquela tendência religiosa que as famílias tinham. Eu guardo como uma lembrança permanente, releitura, As Forças Morais, de um escritor argentino, José Ingenieros. Foi naquele livro que eu forjei essa força de caráter, de libertação, de independência. Ele me serviu de muito amparo naquela época. Já no período da juventude, em decisões de fé, Santo Agostinho, As Confissões e o mundo fantástico, fantástico mesmo, que eu estou agora mergulhando mais uma vez, com mais profundidade nele, que é o mundo de Dostoiévski, que inclusive está fazendo 200 anos de nascimento este ano.
O senhor tem algum clássico preferido? Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, é uma profundidade que nunca se chega ao fim de tão fantástico que é esse romance de Dostoiévski. Ele resume toda aquela angústia, aquele tormento de Dostoiévski em busca de uma fé segura, em busca da existência, da garantia da existência de Deus. E ele faz cada personagem dizer o oposto daquilo que está pensando, e isso torna a leitura muito agradável e requer uma concentração muito grande. O senhor também é um cronista impecável. O senhor sente que o seu processo criativo enquanto escritor passa por outros autores? O senhor revisita, de repente, livros que o senhor já leu antes de conceber as suas obras? Por exemplo, os clássicos são livros que a gente nunca termina de sempre estar relendo. E eu tenho me preocupado também em estar em contato com o que está se publicando hoje, tanto no Brasil como no mundo. Então fica se oscilando entre o clássico e o atual, para se ter essa ideia permanente de atualização, de novos temas que são explorados, como são explorados. Por isso também na poesia, nenhum escritor pode esquecer, pode ser um grande escritor sem a poesia. Mesmo que ele não se classifique como poeta, mas é na poesia que ele vai aurir a concisão do estilo. O senhor se auto-intitula poeta? Muito difícil essa definição. Já tive um livro de poemas que teve uma receptividade muito boa, tanto no Brasil como na Itália, que ganhou um prêmio. Estou terminando um que vai ser publicado agora. Já fiz oficinas, mas eu respeito tanto o poeta, a poesia, que é uma classificação, uma alta definição que eu acho assim, muito de responsabilidade de se dizer eu sou um poeta. No sentido de ter sensibilidade para captar o cotidiano, um olhar diferente, uma visão profunda do insignificante, inclusive. Nesse ponto eu me classificaria como poeta, se as condições seriam essas, de ter a sensibilidade de se conectar com as circunstâncias, a capacidade de captar o instante. Então, parafraseando Olavo Bilac, o senhor ouve estrelas? A gente ouve não só estrelas, mas ouve o silêncio também. Na sua atividade judicante, o senhor sente que essas leituras também foram essenciais para que o senhor tivesse esse olhar mais apurado? Sim, ninguém pode exercer uma função como essa, de magistrado, sem ter essa visão humana, porque a literatura humaniza o leitor. Então você tira aquela parte excessivamente técnica que a função exige de você e humaniza, dá essa sensibilidade de você conhecer o outro, de você ter esse envolvimento com o olhar do outro, a fala do outro. Isso lhe amolda a sua sensibilidade. É indispensável. Não posso imaginar um juiz que não esteja envolvido com literatura. Então, se o senhor pudesse deixar uma indicação para quem nos assiste, um livro que o senhor acha essencial, que tem algo para acrescentar na vida de todos, que livro seria esse? Muito difícil você fazer assim uma escolha dessa, tão assim, de chofre, né? Mas ainda mais para alguém com um repertório do tamanho do seu, imagina. Pois é isso aqui é o que confunde. A gente fica até sufocado diante de tantos títulos que somos envolvidos. Então pense numa literatura mais recente, algo que o senhor leu recentemente que lhe despertou algo muito. Torto Arado, inclusive o escritor Itamar Vieira, ele esteve no Maranhão, onde captou. Por que ele é uma leitura importante? Porque ele traz temas atualizados que a gente pensa que não existe mais no Brasil. Ele deu uma interpretação atualizada de temas rurais, aquela dinâmica da vida rural, do lavrador dependente ainda
de onde morar, dependente do senhor da terra, de uma maneira que perfeita, uma técnica que ele usou, que nos surpreendeu. O Itamar surpreendeu o Brasil, tratando de um tema que já tinha sido explorado antes, mas ele deu uma visão nova, uma visão que incomoda, inclusive, a gente, de saber que ainda está vivendo ao lado de um Brasil tão desenvolvido, ainda está convivendo com aquele Brasil que ele descreve no Torturado. O Torturado é uma leitura incômoda, né? Porque pra gente que é do Maranhão, é uma realidade muito próxima. Próximo, principalmente para mim, que sou do interior do estado, né? Então aquelas casas de pau a pique é algo que o senhor conhece, não de ouvir falar, o senhor já viu. Exatamente. Isso é... Agora, a literatura fantástica da América Latina é hoje uma das meus divertimentos. Eu recomendaria um escritor cubano muito já conhecido no Brasil, que é o Leonardo Padura. O Leonardo Padura, principalmente aquele livro dele, O Homem que Amava os Cachorros, de uma maneira fantástica. Ele romantiza o assassinato de Trotsky, que você pensa que é até um romance policial quando é um fato histórico mesmo, real, como ele teve a capacidade de fazer aquele enredo, aquela narrativa em volta de um acontecimento histórico de repercussão mundial. Desembargador, foi um prazer lhe receber no nosso Café Literário. Eu tenho certeza que quem nos assiste se sentiu muito privilegiado por ter acesso às suas leituras fundamentais. Eu espero que o senhor tenha gostado de participar do nosso projeto. Sempre é uma grande satisfação falar de livros. Se pudesse sempre encontrar alguém disposto a ouvir falar de livros, seria muito bom. Esse é o nosso Café Literário, um espaço para a gente conhecer o outro lado do Poder Judiciário do Maranhão. Fica aqui o final dessa nossa entrevista leve e descontraída com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que mostrou um lado sensível, um lado empático, um lado que foi fortemente influenciado pelas leituras que ele fez ao longo da vida.